Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando normalmente com vocês é o professor Charles. É um prazer estar aqui, né? Hoje está mais frio, né? Está mais, digamos, aconchegante, né? Claro, pessoal, a gente tem que tomar cuidado que hoje em dia, né, essa questão dessa doença que está aí complicou muito a vida das pessoas. Mas assim, não é esse o assunto que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar com vocês hoje, eu quero fazer um comparativo, até fiz uma anotação aqui, né? Comparando a Idade Média ao período moderno em que vivemos, ou período contemporâneo, como muitos querem falar, como muitos falam, né? Não vi convenção nenhuma nisso aí ainda, como se diz. É bem sabido, pessoal, que as pessoas de hoje, elas têm um preconceito, ou seja, uma preconcepção do que foi a Idade Média e a acusam sem ter conhecimento. Obviamente, nós estamos falando de um período histórico, né, onde as populações eram rurais, né, era um período de interiorização, né. A urbanização vai começar, digamos assim, não total, né, mas lá na Baixa Idade Média, em diante, né, adiante no caso ali. E depois ela vai se espalhar. Mas assim, ó, o que eu quero falar é assim, ó, que a gente vê muitas condenações esdrúxulas, sem sentidos, né, falando sobre a Idade Média. Então, hoje eu até parei um pouco a nossa sequência ali, das aulas ali de história, porque eu quero falar sobre isso aqui, porque é bem interessante que a gente faça uma comparação da Idade Média com a idade com o período que a gente vive hoje. A partir da Idade Moderna, e entrando na Idade Contemporânea, em 1789, como muitos falam, né, que é o nosso período atual. Obviamente que na Idade Média existiram muitos problemas, com certeza, mortes, né, perseguições, né, mas não veio da igreja essas perseguições, tá, pessoal? Né? As monarquias absolutistas que estavam crescendo ali na Idade Média, ali, elas que faziam isso aí. Né, e a igreja tomou muita culpa por causa disso. Aliás, pessoal, quem fala que a igreja foi totalitária, né, que foi centralizador na Idade Média, tá falando balela, né, gente? A igreja nunca teve um poder material enorme na Idade Média. Existiam reinos católicos, é fato. Mas vocês acham que todos os reis católicos eram católicos de fato? Não eram, né, gente? Não eram. Principalmente os reis franceses ali, alguns, né? E depois os reis espanhóis. Então, tem que tomar um pouco de cuidado ali. Muitas pessoas se favoreceram da igreja para criar os seus reinos. A verdade foi esta. Né? No período medieval, a vida era mais leve, digamos assim, não no sentido de trabalho, mas mais leve. Ela não tinha tanta complicação como o mundo de hoje. Hoje em dia as pessoas vivem preocupadas naquele quadro de como é que vamos fazer, como é que vamos crescer, como é que vamos fazer isso, Não, é importante o crescimento, pessoal. Vou avisando bem assim, ó. Não sou anticapitalista. Né? Eu até acho que o capitalismo foi feito para todos. Né? Porém, ele foi distorcido. Compreende? E hoje ele está para poucos. E isso é o que é? Isso é um socialismo de Estado. Né? Onde certos grupos mandam uma economia. Isso não poderia acontecer porque o capitalismo não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Ele foi feito para todos. Diferente do comunismo, né? Que é um regime totalitário. Que daí ele centraliza o poder. Compreende? Ele centraliza. Mas isso é um assunto que a gente vai debatendo devagar. Então, a Idade Média, ela tem uma característica, como falei, rural. Mas assim, quando começa a Idade Moderna ali, a gente pode falar, né, começando na Inglaterra, na verdade, o Iluminismo ali, as revoluções inglesas, né? Você vai ver o seguinte, que essas luzes que
tantas pessoas escrevem por aí. Eu até tenho uma apostila aqui que eu estava lendo, né? Ciência e Razão nos séculos 17 e 18, né? Então, ele vai falar que as reformas trouxeram benfeitorias, né? Eu não vou dizer que não trouxeram, pessoal, por favor, mas elas trouxeram muita morte também, né? Ou seja, a intenção dessas falsas luzes era derrubar o velho edifício. Quem era o velho edifício, pessoal? Pensem comigo. A Igreja Católica. Não conseguiram e nunca vão conseguir. Já vou dizer do antemão, quem tentar fazer isso perde. Tá? Então, como eles não conseguem derrubar a Igreja com revoluções e guerras, eles vão partir para uma parte mais intelectual, né? Porque não foi a Igreja, né, que deixou as pessoas sem o estudo, sem a inteligência, não, foi Voltaire mesmo. Voltaire queria um povo meio alienado, compreende? Voltaire queria um povo meio alienado. Que daí era fácil de manipular, como é fácil hoje em dia. O mundo moderno, ele vai trazer junto com essas luzes, né, primeiro a Revolução Americana, mas eu vou me ater mais na Revolução Francesa ali agora, né, onde o nosso ilustre, né, Benjamin Franklin estava ali nos cafés na França, ali, né, discutindo como é que iam matar o antigo regime. Como é que ele, Voltaire, todo aquele pessoal estava ali dizendo como é que vamos terminar com isso aí, né? Como é que vamos matar? Mas para matar tinha que matar os católicos, né? E foi o que eles fizeram. Então a Revolução Francesa, ela foi uma revolução anticlerical, né? Ó, gente, ali foi morto padres, freiras, bispos, leigos, crianças, foram mortos por esses revolucionários jacobinos, né? Os jacobinos esquerdistas e os gerondinos direitistas, né? Duas torpes da mesma cepa, tá? Duas torpes nascidas na mesma panela que o diabo fez, tá? Essa é a verdade sobre esse período. A partir da Revolução Francesa, então vai ser redigido ali a enciclopédia, né? Onde vai ter Hegel vai escrever ali também, e aí quem é que vai se basear em Hegel mais tarde também? E nos enciclopedistas, o próprio Karl Marx, né? A partir do século XVIII. Compreende? Então, Karl Marx vai fazer o quê? Ele vai fundar, digamos assim, a filosofia. Não que ele fosse filósofo, né? Mas ele, ou melhor, eu acho que não, ele não era economista, mas ele era filósofo, sim, digamos assim, não pensador. Então, era filósofo, desculpe, errei, tá? Ele vai fazer a filosofia marxista a partir dali. Compreende? Então, essa, digamos, filosofia marxista, ela vai ser aplicada onde? Primeiramente, fortemente na Rússia dos czares, né? Vou fazer um apanhado aqui. Obviamente que a Rússia estava atrasada, tá? Era uma sociedade que não se modernizava, tá? Era uma sociedade que, infelizmente, muito agrária, né? E o czar, ele não, acho que ele não foi competente, mas é óbvio que também não se justifica, né, matar trabalhadores, como aconteceu no período czar ali. Óbvio, isso não se deve fazer, né? Mas também, como não se justifica, né, quando acontece a Revolução Russa ali, aí nós vamos ter ali a queda do czarismo, aí o czar vai ser preso ali, aí vai ter aquele governo transitório de Kerensky ali, né, que depois vai ser derrubado, aí vai entrar os Kerensky com os mencheviques, né? Daí vai entrar mais tarde, digamos, Lenin com os bolcheviques, né? Então, vai ter uma própria cisão ali dentro, né? Daí, a família dele vai ser assassinada. Aí, como é que eles vão reconduzir a Rússia? Eles vão fazer um expurgo enorme dentro da Rússia. Vão matar ali 7 milhões de pessoas. No mínimo, tá? No mínimo isso aí. Depois que eles fazem o expurgo dos inimigos, que eram os brancos, né? A sobra dos brancos, né, que houve uma revolução lá dentro, né, eles vão fazer o expurgo entre eles mesmo. Stalin foi o responsável por isso aí. Stalin fez o expurgo na própria fileira do Partido Comunista. Então, o comunismo gente, as pessoas falam mal do capitalismo sem ter conhecimento do comunismo. É uma tragédia, né? Como eu falei, a raiz do comunismo está feita na panela lá
da Revolução Francesa. Tá? É lá que foi feita aquela panelinha lá do diabo, lá, e daí começou toda uma trajetória histórica aqui. Então, o comunismo espalhou seu mal pelo mundo, né? Mas eu vou dar o nome de alguns assassinos em séries, os serial killers, né, do século XIX. Vamos lá. O rol da infâmia, né, onde eles estão materializados no rol da infâmia. Enquanto tiver pessoas decentes no mundo, né, pessoas que falam sobre a verdadeira história da humanidade, não essa história inventada que tem por aí, né, que fazem o socialismo como se fosse uma flor. Não é, não. Nunca foi. O socialismo, pessoal, é a transição para o comunismo. Depois do comunismo é ditadura de fato, aonde vai se instalar o quê? Stalin, tá? Rol da infâmia, tá? Vamos lá, Lenin. Aqui os caras não colocaram, mas eu vou colocar. Trotsky também, né? Trotsky também tá nesse rol. Aí tu vai botar Stalin, né? Tu vai botar Mao Zedong, tu vai botar Ho Chi Minh, tu vai botar Pol Pot, né? E por último, a gente vai colocar Fidel Castro e mais aqueles ditadorzinhos da África que tem ali que foram bastante socialistas ali, né? Contabilizando, pessoal. Mortes pelo comunismo, assim, cerca de 150 a 160 milhões de pessoas. Viva o mundo moderno, viva o mundo contemporâneo, lindo, maravilhoso, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial, mortes, cerca de 20 milhões, né? A Guerra das Trincheiras, né? Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas. Então, se você contabilizar por cima, né, pessoal, isso é por cima, eu não falei ali sobre aquela atrocidade cometida nas Américas Espanholas, né, onde as luzes, né, aquelas luzes brilhantes entraram ali e mataram populações indígenas inteiras também, né, no falso propósito de libertar os povos, né, falso propósito de libertar os povos, mataram-nos. Aí eu pergunto para vocês, adiantou? Olha como é que é a América Espanhola hoje. O único país que se manteve a sua unidade foi o Brasil. Compreende? Foi o Brasil. Mas eu acho que o Brasil se manteve isso porque, na verdade, o Brasil aqui se tornou um império brasileiro. Compreende? Então, ele teve uma unidade nacional. Teve uma unidade nacional. Então, louvor ao Brasil. Louvor aos brasileiros daquele período. Né? Retornando, esse momento histórico aqui, ó, que eu estou falando aqui, né, é o momento contemporâneo de hoje, é o que nós vivemos. Aí eu pergunto para vocês, com que moral o mundo moderno, né, que nós vivemos, tem para julgar a Idade Média? Não tem moral nenhuma, gente. O mundo moderno, óbvio, que veio as tecnologias, graças a Deus que veio, melhorou bastante, é verdade. A saúde melhorou bastante, é verdade. Nossas condições de vida melhoraram bastante, é verdade. Mas nos tornamos escravos de um sistema. Nos tornamos escravos. Compreendem? Essa escravatura não é com chicotes. Não é no tronco. Não. É uma escravatura da mente e do coração. Né? Se vocês olharem aquele quadro de Tarsila do Amaral, Abapuru, se eu não me engano, foi na arte moderna. Pode ser que eu erre a data aqui, me desculpe, tá? Pessoal, 1923, Semana da Arte Moderna. Não tenho bem a data certa aqui. Ela vai. Pensem o que é aquele quadro. É um cara sentado, né? Com os braços fortes, né? As pernas fortes, tá? Mas a cabecinha de alfinete. O que Tarsila vai dizer o seguinte ali, pessoal? Gente, o povo brasileiro foi feito para o trabalho, não para a intelectualidade. Olha só, gente. A imagem fala muito. Né? Isso é uma criação do mundo moderno. Por isso que as pessoas hoje só se preocupam em ganhar dinheiro. Não estou dizendo que não tem que ganhar, pessoal, tem que ganhar.
se preocupam em crescer cada vez mais, parece que nunca estão... Notem uma coisa, elas nunca estão satisfeitas. Elas entraram, digamos, numa situação, num redemoinho que não conseguem parar mais. Onde é que vocês acham que vai terminar isso tudo, pessoal? Hã? Isso não vai terminar bem, você não tem nem dúvida disso aí. Tá? A ganância do homem, tá? A exploração do trabalhador. E eu não sou socialista, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, tá, pessoal? Porque para mim a concepção de direita e esquerda vai nascer lá na Revolução Francesa, né? Jacobinos à esquerda, girondinos à direita. Depois vai se materializar em partido de direita e esquerda no Brasil. E em outros países do mundo também. Onde é que vocês acham que o homem vai parar com isso? Professor, mas nós somos modernos? Somos modernos. Mas na nossa alma, o nosso modo de existir, né, a nossa parte aqui, digamos, material, ela não é moderna, pessoal. Né? A nossa formação é medieval. Ah, mas professor, mas eu não sou medieval bonzinho, então. Tu não pode ser cristão, pessoal. Né? Como é que você vai se dizer cristão? Compreende? Como é que você vai se dizer defensor da família? Tá? Como é que você vai se dizer defensor da moral e dos bons costumes? Isso não nasceu na Idade Moderna. Isso foi formado pela Igreja Católica lá na Idade Média. Isso é um assunto que nós vamos comentar. Assim como a Bíblia. A Bíblia foi concebida pela Igreja Católica. Ela não nasceu impressa. Só um momentinho aí, tá, pessoal? Vê se eu acho aqui. Não tem? Onde é que tá a minha Bíblia? Ela não nasceu impressa. Compreende? Ela não nasceu impressa. Ela vai ser impressa depois lá em Gutenberg. Na imprensa de Gutenberg. Mas a igreja lá, com os seus santos, né, teve todo o trabalho de pegar todo aqueles papiros lá, pergaminhos escritos em rolos, né, que estavam todos distribuídos lá por aquela parte do Mar Egeu ali, né, reuni-los, né, escrever à mão nos monastérios medievais. Eu vou falar daqui uns dias, tá? Ali os monges ficavam a vida inteira ali traduzindo ali, não só a questão da Bíblia, né, mas a questão dos gregos, né, a questão da cultura grega e romana também, ok? Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é um assunto assim, inapelavelmente, como falava o medievalista Jacques Le Goff, né? Inapelavelmente, somos filhos da Idade Média. Se você não é, meu amigo, então você não pode ter valores cristãos. Você não pode ter valores pela família, você não pode ter valor moral. Compreende? Tudo criado na Idade Média. Que horrível foi a Idade Média, né, gente? Que horror. Na cabeça deste pessoal maldoso, né? Portanto, gente, o que eu trouxe para vocês hoje foi só um apanhado geral aqui. Eu vou continuar nossa aula aqui, se Deus quiser. Muito em breve, agora eu estou lendo aqui Uma Luz nas Trevas, né? Thomas Woods aqui, né? Na próxima aula eu vou falar sobre o que a igreja vai construir ali. Portanto, gente, só terminando aqui, o mundo moderno não tem moral para julgar a Idade Média. Mas nem aqui, nem em outra parte do mundo. Meu muito obrigado, pessoal, se vocês estão gostando desses meus vídeos de história aqui. Por favor, curta o meu canal. Ajude a divulgar, né, pessoal? É importante divulgar. Porque se vê tanta bobagem sendo falado sobre história na internet, sem fundamento bibliográfico, sem nada assim, que eu resolvi abrir esse canal para falar. Compreende? Eu só quero que vocês divulguem. Se vocês puderem, eu agradeço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês aí, tá, pessoal? E firme, muita oração. Bom, obrigado, até a próxima vez.